Senhores senadores, senhoras e senhores, todos os anos os 34 tribunais de contas do Brasil examinam as contas de prefeitos, governadores e do presidente da República para organizar o parecer prévio, onde concentram-se todas as informações e análises de cada exercício sob a responsabilidade de determinado governante. Votado pelos ministros do TCU e conselheiros dos TCEs e TCMs, são esses pareceres submetidos ao julgamento final do Parlamento. Importante dizer aqui que há mais de uma década o Congresso Nacional não julga as contas do presidente da República, restando inconcluso e desatendido todo o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União nessa matéria. No parecer prévio da União, em alguns Estados-membros, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros, em especial no município de São Paulo, que destaco pela simbologia de ser uma das maiores cidades do mundo, anota-se um crescente comprometimento das dotações orçamentárias e financeiras para atendimento de um único compromisso de despesa, que é o pagamento da dívida. Os tribunais de contas sabem que não basta uma auditoria de conformidade, conferir se foram adequadamente contabilizadas as receitas e despesas e as razões de cada lançamento é necessário, porém insuficiente. No caso da dívida pública, exige-se uma auditoria especial que aprofunde as informações para saber como foram contraídas, que destinação foi dada aos recursos, como essas dívidas cresceram e como liquidar essas obrigações, protegendo as finanças e os interesses do povo. Para compreender e para julgar, é indispensável avaliar a efetividade das políticas públicas. Aqui entra a definição de qual o modelo econômico que o país e os Estados-membros vão seguir. Poder-se-á priorizar as demandas sociais e a construção de infraestrutura ou ampliar a histórica concentração da riqueza, neste momento centrada no sistema financeiro. A combinação de globalização e concentração de riqueza gerou uma extrema desigualdade dentro dos países e dentro dos países entre suas regiões. Há muito tempo o endividamento deixou de ser um instrumento de financiamento do Estado. Em vez de aportar valores, passou a funcionar como um mecanismo contínuo de subtração de recursos públicos que se direcionam e se concentram no setor financeiro. Números apurados pela auditoria do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul dizem que no nosso estado, onde coordeno a auditoria cidadã da dívida, teve uma dívida refinanciada em 1998 de 9,5 bilhões. De lá até 2012, pagou 17 bilhões e ainda assim deve 43 bilhões, 581 milhões, 663 mil, 126 reais e 38 centavos aos preços de no limite de 31 de dezembro de 2012. Apenas a título do refinanciamento da dívida efetuado junto com a União. De 1998 até 2012, o indexador definido contratualmente, o IGPDI, mais 6% de juros ao ano, cresceu 728%, e a inflação do período, medida pelo IPCA, chegou tão somente a 146%. O senhor secretário do Tesouro Nacional, Arno Agustin, esteve a convite dessa Comissão de Assuntos Econômicos no dia 3 de setembro e desfilou um conjunto de gráficos para demonstrar, aspas, que há um processo no qual os entes federativos vão diminuindo sua dívida com a União, todos foram melhorando, afirma ele, indicando que os estados do Piauí e o Rio Grande do Norte quitaram as suas dívidas. Para caracterizar a melhora, o secretário Arno comparou a dívida com o PIB. Restaram perguntas. Qual o secretário da Fazenda de município, estado ou do país que gerencia PIB? O que é importante é determinar o impacto da dívida sobre o orçamento anual. Ou, em outras palavras,
mais consentâneas com a realidade brasileira, qual o serviço público que deixará de ser prestado para pagarmos os juros da dívida? O objetivo da Secretaria do Tesouro, neste momento, é empurrar os endividados para tomarem mais créditos, caracterizando mais do mesmo, especialmente tomando crédito de instituições internacionais. Volto ao caso do Rio Grande do Sul, onde o governador Tarso Genro solicitou e obteve do parlamento local autorização para contratar 6,2 bilhões de novos empréstimos, enquanto pagou somente de juros da dívida pública, somados os exercícios de 2011 e 2012, 5,1 bilhões e pagará, estimados para 2013, mais 2,8 bilhões. Trata-se de 13% da receita líquida real, percentual não alterado pela subemenda global de relator, conteúdo final do PLC 238/2013, votado pela Câmara dos Deputados. A manter-se aqui no Senado a determinação da Câmara dos Deputados, continuaremos formando o resíduo da dívida até depois de 2020. Ainda que a receita do Estado cresça anualmente, como tem crescido nos últimos 10 anos, 3% real ao ano. Enquanto os investimentos com recursos próprios em 2012 no Rio Grande do Sul, da administração direta, não ultrapassou 360 milhões, atingindo com os empréstimos 1,2 bilhões, nós pagamos 2,5 bilhões de dívida. Muito grave, senhores senadores, é admitir-se numa operação entre entes federados que institua-se a prática de juros, no caso do Rio Grande do Sul, da ordem de 6%, de 7,5% para Minas Gerais e 9% para o município de São Paulo. Juro é lucro sobre capital. Quanto representam os juros na dívida federalizada? Estimativas indicam que eles representam 88,44% do montante ainda devido. São 434 bilhões de um total de 491 bilhões atualizados. A estimativa é justificada pela dificuldade de determinar, no global, tendo em vista as taxas diferentes de cada contrato. Mas não são apenas juros, senhores senadores. Existem juros sobre juros. No caso do Rio Grande do Sul, o relatório da Secretaria da Fazenda de 2012, tratando da dívida pública, documento na página 42, documento oficial, diz que, aplicada a lei da usura, decreto federal número 22.626 de 1933, que foi recepcionado pela Constituição de 1988, que diz: é proibido cobrar juros sobre juros. A conta resíduo da dívida do Rio Grande do Sul deveria ser reduzida em 25,3% ou 11,5% do total do estoque da dívida, representando 4,9 bilhões em 31/12/2012. A tabela Price, imprópria sobre todos os aspectos para uma relação entre entes públicos da União, Estados e municípios, imposta nos contratos de federalização das dívidas em 1997 e 98, ao produzir-se resíduo com o limitador de desembolso de 13% da receita líquida real, resulta em anatocismo, prática proibida e condenada pelo STF na súmula 121. Como coordenador do Núcleo de Auditoria Cidadã do Rio Grande do Sul, atuamos em conjunto com o movimento que lá denominamos Dívida Pública, vamos passar a limpo essa conta, que reuniu, em manifesto pela necessidade e urgência da renegociação ou refazimento das dívidas, 96 entidades da sociedade, da Federação das Indústrias, passando pelas centrais sindicais de trabalhadores até a juventude, nas suas entidades estudantis. O que nós esperamos, ou o que espera o povo brasileiro do Senado nesse momento? A alteração do projeto de lei que veio da Câmara para determinar: 1. A retroatividade já admitida na Câmara dos Deputados para calcular desde o início do contrato pela Selic, a retroatividade aplicando-se o IPCA desde o nascimento do contrato, porquanto este é o índice que mede a inflação.
não determinaria ganho em favor dos devedores e muito menos em relação ao governo federal, como acontece hoje. 2. Expurgo de todo juro. A União não pode ter lucro financeiro sobre estados e municípios. 3. A redução do índice de desembolso para 5% a 6% da receita líquida real. Cálculos preliminares dizem que esse comprometimento de 5% a 6% resultaria na liquidação da dívida até 2027. Como os contratos têm mais 10 anos adicionais depois de 2027, perfeitamente se pagaria essa dívida. Ademais, esses são os comprometimentos históricos que estados e municípios tinham até renegociarem suas dívidas com a União. Como consequência, senador Cristóvão, deverá ocorrer a devolução de valores para aqueles estados que pagaram mais do que era devido. Isto é ato de justiça. Debate relevante tem ocorrido é onde gastar esses recursos que estarão então disponíveis. A resposta é mais democracia ou democracia real. Devemos estimular a participação social no debate sobre a aplicação dos recursos públicos. O Congresso Nacional já legislou, através da Lei Complementar 131 de 2009, para exigir esse tipo de conduta da União, dos estados e dos municípios. A União, reconhecemos nós, não é o melhor exemplo de efetividade do gasto público. Devemos confiar na política de descentralização, permitindo que estados e municípios definam suas prioridades, que certamente estarão condicionadas pelas demandas do povo. Nós, dos tribunais de contas, defendemos também a existência e o funcionamento de estrutura de controles internos e externos dos poderes e órgãos para a consolidação de um sistema de controle externo brasileiro, de modo a inibir a corrupção que anda pelo país. É preciso dizer que não se fará combate à corrupção sem transparência. De resto, pouco presente nas dívidas públicas. Daí a necessidade de auditorias a serem com a atuação e a presença da cidadania. Precisamos responder se, com o refazimento dos contratos de federalização das dívidas dos estados e municípios, teremos uma ampliação da crise fiscal. A crise fiscal federal já está presente. E eu não vou falar aqui da chamada contabilidade criativa. A crise fiscal é determinada pela transferência de enormes quantidades de recursos financeiros para pagamento da dívida pública federal, o que condiciona as decisões de políticas públicas. O exemplo mais recente desta conduta é a realização do leilão de Libra, onde foi exigido no edital o pagamento pelo vencedor de um bônus de 15 bilhões de dólares antecipadamente. A crise fiscal se expressa gravemente sempre no comparativo entre os valores fixados orçamentariamente pela União para as obras do PAC, por exemplo, e aquelas efetivamente executadas em cada exercício. É impressionante quando ouvimos, já vou concluindo, senhor presidente, impressionante quando ouvimos a expressão contingenciamento orçamentário. Significa ausência de investimento para as necessidades básicas da população e ampliação de recursos para pagamento dos juros. O PLC 238, aprovado na Câmara dos Deputados, colocará um patamar mais equilibrado na situação criada a partir da renegociação da dívida dos estados em 1998, pela Lei 9.496? Não, isto é um ledo engano. O sistema da dívida continuará a usurpar a maior fatia de recursos públicos se mantido o projeto aprovado na Câmara dos Deputados. O refazimento dos contratos de federalização da dívida não resultará, se adotado o IPCA, desde o nascimento, em ganhos para alguns ou prejuízos para outros. Resultará num processo de justiça para os devedores. A dívida não é um tema a ser medido somente por resultados financeiros. O que se está discutindo é uma relação sadia entre os entes da federação. Agradeço muito por poder falar nesta importante comissão. Permaneço aqui para eventuais questionamentos. Muito obrigado por terem me ouvido.